Hello everybody! Vamos começar nossa aula de hoje. O assunto é Reading Strategies, ou estratégias de leitura. É um assunto que a gente tem debatido um pouco durante as nossas aulas. E eu vou deixar esse material aqui de consulta para vocês, porque é um tema que vocês vão precisar durante todo o seu ensino fundamental, até quando vocês chegarem no ensino médio, tá bom? E aí vocês podem ter esse material de consulta sempre que precisarem, porque vai ser muito útil, tá bom? Nuno, o que são estratégias de leitura? Vamos lá então. Estratégias de leitura são táticas que o leitor usa para facilitar a compreensão do texto. Quais estratégias de leitura eu posso utilizar? Nós podemos utilizar 5 técnicas principais, tá? Quais são elas? Skimming, scanning, formatação do texto, conhecimento prévio e indexação de questões. Não se assustem com esses nomes, parecem muito pomposos e difíceis, mas é um tema super fácil, como vocês vão poder ver no final da aula de hoje, tá bom? Vamos ver cada uma dessas estratégias em detalhe. Primeira estratégia, skimming. Ela serve para encontrar o assunto principal do texto. Preste atenção em imagens, palavras cognatas, de onde o texto foi retirado, etc. Como assim, não imagens? Você não está falando só de leitura de texto? Pois é, gente, mas imagem é uma forma de texto. Toda vez que um autor ou uma autora coloca um texto, coloca uma figura em um texto, aquela figura está passando alguma informação adicional para nós. E temos então que prestar atenção no que está presente nessa foto, nessa ilustração que está presente no texto, tá bom? Palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que se assemelham tanto na forma escrita quanto no significado com palavras em português. Isso a gente vai ver com detalhe lá no final da aula de hoje, tá bom? De onde o texto foi retirado? Foi retirado de um livro de geografia, de história, de um site de internet que fala sobre ciência, tecnologia, entretenimento. Todas essas informações podem parecer irrelevantes, mas são super importantes para que a gente possa compreender um texto em inglês. Eu tirei aqui um print de um site e eu vou mostrar para vocês aqui que várias informações podem ser coletadas apenas utilizando essa técnica de skimming, ok? Primeira informação que eu posso encontrar aqui é o nome do site, CNN Travel, CNN Viagens. Já encontrei aqui a informação referente ao site que foi tirado esse print. A segunda informação, o título. Aqui eu tenho Muamba de Galinha, Angola. E aqui eu tenho o número 8. Significa que antes desse item aqui havia outros elementos. Tá? Esse é o elemento número 8 desse site. Se eu estou falando de um site de viagens, aqui eu estou falando de um país, Angola, e o nome de um prato típico, Muamba de Galinha. A cultura de um povo também engloba a sua culinária, tá bom? A imagem que nós acabamos de falar. Essa imagem não está aqui por acaso, ela está ilustrando um prato típico da cultura angolana, que é a Muamba de Galinha. Observem quantas informações eu posso coletar aqui só nessa imagem também. Eu tenho quiabo, banana cozida, frango cozido com azeite de dendê e um preparado feito de folhas de mandioca. É muito semelhante a um prato que nós temos aqui chamado de maniçoba. Tá? Essa semelhança desse prato com a nossa comida baiana não é por acaso. Muitos elementos da comida baiana e brasileira em geral têm influência da cultura africana. Tá bom? Vamos lá então.
Já temos o site, o título e a imagem. E aqui eu tenho o texto que contém várias palavras cognatas. Vamos ver se identificamos algumas. Eu tenho popular, influence, Portuguese cuisine, colony, considered, national, variations e served. Nesse pequeno trecho de texto eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras cognatas, ou seja, várias informações eu posso coletar aqui para poder ter uma compreensão do meu texto em língua inglesa, tá bom? Essa é a utilização da técnica de skimming. Aqui eu tenho um outro texto completamente diferente, que é o manual de instrução de uma cadeira para escritório. Observe que nesse texto aqui, nesse manual de instrução, eu tenho muito pouco texto. Eu tenho mais imagens, tá? Tenho palavras cognatas, instruction, instructions, cautions, manual. Nesse lado de cá, eu tenho a foto da cadeira montada. Aqui eu tenho a foto das partes que compõem a embalagem, né? O recosto, o assento, o suporte, apoio para braço, o mecanismo para regular a altura da cadeira, entre outros. E aqui do lado de cá eu tenho as instruções de montagem. Observe que eu tenho texto quase nenhum, apenas as imagens das partes da cadeira e como elas devem ser encaixadas umas nas outras. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento de inglês pode facilmente montar esse equipamento, montar essa cadeira, tá? Essa é a função das imagens no manual de instrução, facilitar a montagem do equipamento. Observe também aqui que eu tenho dois elementos destacados em vermelho. Nesse lado de cá eu tenho essa frase: Please make sure all parts are included. Por favor, certifique-se que todas as partes estão incluídas, ou seja, verifique se todas essas partes aqui da cadeira estão presentes na embalagem. E aqui eu tenho uma instrução de como parafusar de forma adequada o braço da cadeira, tá? Então, essa cor vermelha aqui não foi escolhida por acaso. A cor vermelha indica que nós temos que ter atenção. Não é à toa que temos o sinal vermelho no trânsito. O sinal vermelho indica perigo, porque nós temos que ter muito cuidado, especialmente aqui, que estamos falando do manual de instrução. Então são partes que a pessoa que está montando equipamento deve ter cuidado e atenção. Alright? Aqui eu tenho um outro manual de instrução. Nesse manual aqui eu tenho um pouco mais de texto, mas ainda assim eu tenho a presença de figuras, de imagens, que vão facilitar, auxiliar a montagem do equipamento, tá bom? Observe aqui também que eu tenho, onde tem essa seta amarela, eu tenho um triângulo e dentro desse triângulo eu tenho um ponto de exclamação. O fabricante está fazendo um alerta para mim, warning. Cuidado, atenção. Ele está pedindo para que eu tenha cuidado na montagem do equipamento na rede elétrica, tá? Embora eu possa montar facilmente esse equipamento com apenas as imagens, o fabricante está pedindo que eu tenha atenção na hora de colocar esse equipamento na rede elétrica, nessa parte aqui, tá bom? A segunda técnica de leitura, a segunda técnica de estratégia de leitura que a gente vai ver, é o scanning, tá bom? Ela é usada para encontrar informações isoladas e palavras-chave, muito usada para encontrar respostas de perguntas sobre um texto. Imagina que você está lendo um texto em inglês e encontrou a palavra que vocês não conhecem. Você procura onde? No dicionário. Só que você não precisa ler o dicionário todo para poder encontrar o significado dessa palavra. Você vai na letra referente à palavra que você está procurando e procura essa palavra lá. Tá bom? Então esse é um exemplo de uma técnica de scanning. Vamos ver exemplos. Aqui eu tenho um print de um site sobre um jogo de videogame. Tá? Observe que todo o texto está escrito em japonês. Eu não falo japonês, vocês provavelmente também não falam japonês, mas ainda assim podemos encontrar informações importantes nesse print. Tá?
o que eu vou fazer aqui? Encontrar algum elemento que seja familiar para mim. Um número, alguma palavra escrita em inglês ou português, sei lá. Vamos procurar aqui então. O primeiro item que eu encontro está aqui nessa setinha amarela. P3, Persona 3, que seria o nome do jogo, o título do jogo que está sendo falado nesse site, tá bom? Um segundo elemento está aqui embaixo. Eu tenho duas informações, na verdade, PlayStation 2 e DVD-ROM. PlayStation 2 é o console para o qual o jogo foi fabricado e a mídia que está sendo vendida com o jogo, que é um DVD-ROM, tá? Outra informação aqui é o estilo do jogo, é um RPG, Role Playing Game. Então essa é uma terceira informação que eu consigo encontrar nessa página. E por último, eu tenho a data de lançamento do jogo, que aqui está para 19 de abril de 2007. Observem que o formato da data muda em japonês também, tá? Primeiro temos o ano, depois o mês, depois a data. Então, mesmo nesse site, todo escrito em japonês, eu consigo pegar informações. Terceira técnica de leitura, formatação do texto. Como assim, Nuno? Formatação do texto, eu estou me referindo ao tamanho da fonte utilizada no texto, tá? O tamanho da letra. O tamanho da fonte do texto passa muitas informações importantes para nós. Vamos ver aqui um exemplo de um outro print de site, tá bom? Eu tenho aqui um print do site da Al Jazeera. E aqui nós temos o título, observem que ele está com a letra maior e está em negrito, ou seja, chamando a atenção para a importância da matéria. Depois do título eu tenho um outro elemento que é o subtítulo. Está numa fonte em itálico, ou seja, inclinada, também chamando a atenção. Seria mais um complemento desse primeiro título aqui em cima, tá? Utilizando esses elementos, o título, o subtítulo, a imagem que está presente aqui no texto e procurando palavras cognatas, como por exemplo, Brasil, Amazon, August, eu consigo ter uma ideia sobre o que o texto fala. Ele está falando sobre o desmatamento na floresta amazônica brasileira, no mês de agosto, tá bom? Então, mesmo a pessoa não tendo domínio de todas as palavras presentes no texto, ela consegue pescar algumas informações. Aqui nós temos também a capa de um livro que vocês conhecem aqui no Brasil como Diário de um Banana. Em inglês, o título original é Diary of a Wimpy Kid. Aqui eu tenho um título, observem que a fonte dele está bem grande, está em amarelo e vermelho, Diary of a Wimpy Kid. O subtítulo do livro é The Third Wheel. Third wheel, galera, é uma expressão utilizada em inglês bastante que significa segurar vela. Então, toda vez que vocês virem essa expressão, third wheel, significa segurar vela. A outra informação que eu consigo encontrar aqui no texto é o nome do autor do livro, Jeff Kinney. Então, eu tenho o título, subtítulo e o autor. Aqui ao lado do personagem eu tenho uma outra informação também que pode ser útil. Ele está dizendo quantas cópias do livro foram vendidas até o momento. Over 250 million books sold. Mais de 250 milhões de cópias do livro foram vendidas. Técnica número 4, conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio, Nuno? É tudo aquilo que você aprendeu fora da escola, que você aprendeu com sua família, durante sua vida, com seu convívio com seus amigos, seus familiares, vendo filmes, séries, ouvindo música. Todos esses conhecimentos também são úteis, tá? Nem tudo se aprende na escola, se aprende muito durante o nosso dia a dia também.
É quando você utiliza as informações que você já aprendeu durante a sua vida. Exemplo, aqui eu coloquei esse print de uma loja de aplicativos, tá? Você não precisa ir para a escola para aprender como se utiliza uma loja de aplicativos, porque essa informação é uma habilidade que você já tem desenvolvida, vocês já aprenderam como baixar o aplicativo, como instalar o aplicativo, como desinstalar o aplicativo. Então, essa é uma habilidade que você não aprendeu na escola, mas essa habilidade é muito útil. Lembre-se que eu pedi que vocês baixassem alguns dicionários para utilizarmos durante a aula. Ou seja, eu não precisei ensinar vocês como baixar o dicionário. Eu só dei o nome do dicionário e vocês baixaram o aplicativo para utilizar nas aulas. Tá bom? Então, tudo aquilo que você já aprendeu durante a sua vida é útil para lermos e entendermos os textos em inglês. Alright? Técnica número 5, indexação de questões. O que é isso? É quando você utiliza a palavra-chave presentes na pergunta para encontrar a resposta no texto. Se ficou complicado, vamos ver um exemplo aqui mais fácil. O que causa o desejo de consumo entre humanos? Pergunta 2. Quais os sintomas da dengue? Pergunta 3. Quais as desvantagens da lipoaspiração? Pergunta 4. Quais são as fases da divisão celular? Todas essas perguntas, galera, elas têm duas palavras-chave, que são as palavras mais importantes, tá? Na indexação de questões, você vai identificar essas palavras-chave na pergunta e vai procurar essas mesmas palavras-chave no texto. E você, com certeza, vai encontrar a resposta que você está procurando. Tenta identificar duas palavras-chave nessa primeira pergunta. O que causa o desejo de consumo entre humanos? Vamos lá ver? Eu tenho desejo e tenho consumo. Alright? Segunda pergunta. Quais os sintomas da dengue? Quais seriam as palavras-chave? Sintomas. Dengue. Very good. Vamos continuar. Desvantagens. Lipoaspiração. Fases e divisão celular. Lembrem também que eu tenho falado muito na aula que essas técnicas de leitura podem ser utilizadas também em outras matérias que não o inglês, tá? Você pode utilizar isso nas matérias de geografia, história, português. Aqui, por exemplo, eu tenho perguntas da área de ciências, biologia, fase da divisão celular, sintomas da dengue. Então, eu posso utilizar essas técnicas também para responder questões de atividades de outras matérias, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho utilizando essas técnicas, algumas dessas técnicas. Aqui eu coloquei um texto, ele está todo escrito em dinamarquês. Eu não falo dinamarquês e com certeza vocês também não, mas eu vou provar para vocês que mesmo não sendo fluentes em dinamarquês, nós conseguimos pegar informações importantes utilizando essas técnicas de leitura que a gente aprendeu até agora. Tá bom? Dê uma olhada nesse texto. Tentem localizar palavras cognatas, números, datas, alguma informação que vocês acham que é importante para que a gente tente fazer a resolução das perguntas que eu vou propor daqui a pouco. Tá bom? Deram uma olhada? Então vamos fazer o seguinte, anotem essas perguntas aí no caderno de vocês. Qual o horário de atendimento do estabelecimento? Quanto custa o ingresso? Qual o telefone de lá? E qual a idade mínima para se frequentar? Copiem essas perguntas ou tirem foto e tentem localizar essas informações no texto.
Certinho? Podem voltar para o texto? Olha o texto aí. Tentei responder agora. Vamos lá então, galera. Antes de responder, vamos tentar localizar as palavras cognatas. É o primeiro passo que vocês têm que fazer, tá bom? Nós temos aqui cassino, Danmarks, temos essa palavra, international, atmosfere. Eu acho que a pronúncia é essa, como eu falei. Como eu disse, eu não sei falar dinamarquês. Entre e TLF, que parece uma sigla, tá? Então eu tenho aqui algumas palavras que podem auxiliar a gente na nossa procura das respostas às perguntas, tá bom? A primeira informação que eu posso encontrar aqui é essa. TLF pode ser a sigla de telefone. Então, o telefone de lá é o 98 10 15 50. Já achei a resposta a uma pergunta. A outra informação que eu posso encontrar é essa daqui. 20-04. Está dizendo que o estabelecimento funciona das 20 horas até as 4 da manhã. Das 8 da noite até as 4 horas da manhã. Entre DKK 50. DKK deve ser a moeda utilizada na Dinamarca. Entre, entrada. Sem entrada, isso tem a ver com a pergunta que eu fiz. Qual o valor do ingresso? Então, eu posso deduzir que o valor da entrada, o valor do ingresso é 50 marcos dinamarqueses. DKK é a abreviação da moeda da Dinamarca, marcos dinamarqueses. E a última informação que eu vou encontrar é aqui, 18R. Eu posso deduzir que a entrada nesse estabelecimento só é permitida para pessoas maiores de 18 anos. Então, eu provei para vocês que mesmo sem saber falar dinamarquês, nós conseguimos pegar informações nesse texto. Ok? Agora vamos ver outras dicas para facilitar a leitura de textos em inglês. Primeiro, identifique o contexto. O contexto é muito importante para poder ler e entender um texto em língua estrangeira. As palavras possuem vários significados, a depender da situação em que são utilizadas. Eu vou colocar aqui um exemplo em português mesmo, tá? A manga não estava madura o suficiente, por isso não compramos. Em português, nós sabemos que a palavra manga tem dois significados, duas utilizações: manga de camisa e manga fruta. Nesse contexto, ou seja, nessa frase, qual que é a utilização, qual que é o significado da palavra manga? Ela está se referindo à manga da camisa ou à manga fruta? É claro que aqui eu estou falando da manga fruta. Se eu estou falando da manga que não estava madura, eu só posso me referir à manga fruta. Então, por isso que é importante que vocês tenham consciência do contexto que a palavra está sendo utilizada. Isso acontece em português, também acontece em inglês. Olha aqui mais um exemplo. The bird is in the pen. Bird, vocês sabem que significa pássaro. Pen, vocês com certeza sabem que é caneta. Se eu fosse traduzir a frase como está aqui, ficaria algo do tipo: o pássaro está na caneta. Só que fica completamente estranha a frase, não é isso? Então, o que eu posso entender disso daqui? Que pode existir um outro significado para a palavra pen. Então, se eu estou na dúvida, eu vou procurar onde? No dicionário. Aí eu vou no dicionário e descubro que pen, em inglês, tem duas acepções, que tem dois significados diferentes. Um é pen, gaiola, e outro é pen, caneta.
Então, eu só posso entender que, nesse caso, pen significa gaiola. The bird is in the pen. O pássaro está na gaiola. Viram como o significado é importante? Número 2. Cuidado com os cognatos. Muito cuidado com elas. Vamos lá ver em detalhes. Palavras cognatas são palavras que, apesar de ter ortografia semelhante em português e inglês, podem ter significados diferentes. As palavras cognatas se dividem em duas categorias: palavras cognatas e palavras falso-cognatas. Palavras cognatas, elas têm a escrita e o significado semelhantes, tanto em inglês quanto em português. Exemplo: limit, limite. Operation, operação. Cardiologist, cardiologista. Creation, criação. Object, objeto. Announce, anunciar. Ou seja, como eu acabei de falar, as palavras cognatas têm a forma de escrita e significado semelhantes ao português. Então elas são super fáceis de serem identificadas. Você não precisa procurar no dicionário. Já as palavras falso-cognatas, elas têm a escrita parecida, mas o significado é diferente. Library, biblioteca. Contest, concurso. Retire, aposentar. Parents, pais. College, faculdade. E por último, lunch, almoço. Escrita semelhante, significado diferente. Mas, Nuno, como é que eu vou saber quando é palavra cognata ou falso cognata? Com prática, tá? Quanto mais vocês fizerem as atividades, quanto mais vocês lerem, tiverem contato com a língua inglesa, mais fácil será para vocês identificarem quando a palavra é cognata ou falso cognata. Tá bom? Observação importante. Tente descobrir o significado das palavras pelo contexto. Lembre do exemplo de manga, lembre do exemplo de pen, ok? Com relação aos dicionários, os dicionários devem ser utilizados em último caso. Não fiquem dependentes do dicionário. Tentem utilizar as estratégias de leitura para poder entender o texto, tá bom? Os dicionários deixam a leitura lenta e entediante, mais chata. Imagina só, você lê um texto em inglês e toda hora tem que procurar no dicionário. Vai ficar cansativo. Então, por isso que eu falo, tentem memorizar palavras, criar o dicionário na cabeça de vocês, tá? E por último, ele é proibido a utilização em testes e outros exames. Ou seja, dia de teste, dia de prova, nada de dicionário. Apenas você e seu conhecimento. Tá bom? Ignore palavras difíceis, desde que elas não comprometam a informação no texto. Se você estiver lendo um texto em inglês e tiver dificuldades em encontrar o significado de uma palavra, passe para a próxima palavra. Não fique perdendo tempo nessa palavra. É bem provável que com a leitura do texto você consiga encontrar o significado. E por último, busque sempre palavras-chave, números, datas, nomes de lugares e etc. Tá bom? Essas informações são sempre úteis e é a primeira coisa que você deve fazer quando pega um texto em inglês para poder ler. Tá bom? Ok, guys? That's all for today. See you soon. Bye bye.